Comissão do Senado aprova a proposta que perdoa multas de partidos políticos. E você vai ver também. O jornal afirma que Alexandre de Moraes usou o TSE para investigar aliados de Bolsonaro. Ministro rebate. Todos, exatamente todos os relatórios, as juntadas, as ciências são documentadas. Médico legista garante que vítimas não sentiram dor na queda do avião no interior de São Paulo. E essas pessoas, no decorrer da queda, já perderam a sua consciência. Então, já não tiveram problema de sentir dor. Mpox volta a ser considerada emergência sanitária global. E ainda, em dificuldade financeira, a atleta brasileira leiloa a medalha olímpica, mas recebe ela de volta. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC da anistia. A proposta livra os partidos de multas eleitorais. O texto agora vai para o plenário. A votação da proposta de emenda à Constituição da Anistia aconteceu de forma simbólica na CCJ. Parlamentares e dirigentes partidários pressionam para que a conclusão da análise do texto ocorra antes das eleições municipais deste ano. Com isso, a comissão aprovou um requerimento de urgência para acelerar a votação pelo conjunto dos senadores. No plenário do Senado, o projeto precisa de, ao menos, 49 votos favoráveis. Nessa votação, a PEC, que pode livrar os partidos políticos de multas eleitorais, teve somente 2 votos contrários. Além de perdoar o descumprimento de repasses mínimos para candidaturas negras, a PEC da anistia livra os partidos de outras irregularidades em prestações de contas eleitorais. O texto também lança um programa de refinanciamento de dívidas das siglas partidárias e permite a utilização de recursos do fundo partidário para pagar multas eleitorais. O relatório do senador Marcelo Castro estimou, no ano passado, que a PEC da anistia teria um custo de até 23 bilhões de reais. A PEC propõe inserir na Constituição a obrigatoriedade de os partidos repassarem 30% dos recursos do fundo eleitoral para financiar campanhas de candidatos negros. A regra estabelecida pela proposta deve começar a ser aplicada já neste ano, caso a proposta seja aprovada no Senado. E o jornal Folha de São Paulo publicou hoje a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, usou o TSE para realizar investigações contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes rebateu as acusações. Veja agora o que o ministro disse. Uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo ontem afirmou que um auxiliar de Moraes no gabinete do Supremo Tribunal Federal pediu, de forma não oficial, a produção de relatórios de investigação do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para embasar decisões no chamado inquérito das fake news, instaurado pela Corte para apurar ataques a ministros. Segundo a reportagem, o foco desses relatórios eram postagens em redes sociais de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro com ataques à Corte, relacionadas às eleições, além de incitar militares contra o resultado das urnas. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes falou que seria esquizofrênico se auto-oficiar. Todos, exatamente todos os relatórios, as juntadas, as ciências são documentadas. As matérias jornalísticas, 2 ontem e 1 hoje, as matérias jornalísticas se referiram a 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedidos de relatórios. Todos esses documentados. Não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal. E vamos falar da tragédia aérea que chocou o país. Das 62 pessoas que estavam no avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, 6 ainda não foram identificadas. E uma força-tarefa tem trabalhado em tempo integral
no IML de São Paulo para liberar os corpos. Vamos ver. O IML entra na reta final do trabalho de reconhecimentos dos corpos. Os peritos avaliam a possibilidade de submeter ao menos 4 dos não identificados a exames de DNA para comparar seus materiais genéticos com os de parentes, familiares das vítimas identificadas. Já providenciaram os trâmites para as cerimônias de despedida delas em suas cidades. As identificações dos mortos foram feitas por reconhecimento de digitais e outros meios, como radiografias, exames odontológicos de arcadas dentárias, tatuagens. Das 62 vítimas do voo que caiu em São Paulo, pelo menos 34 moravam no Paraná. O IML aguarda documentos pessoais das vítimas não identificadas para fazer a liberação desses corpos para seus parentes. A Força Aérea Brasileira realizou, nesta quarta-feira, o transporte de mais 3 urnas funerárias das vítimas do acidente. O translado foi feito com a aeronave C-105 Amazonas, que decolou às 11h20 da manhã da base aérea de São Paulo para o aeroporto de Cascavel. Ontem, a FAB usou a aeronave KC-300 e 90 Millennium para o transporte de vítimas já identificadas para Cascavel. A Polícia Federal e a Polícia Civil também investigam separadamente as causas e responsabilidades pelo acidente. O Ministério Público acompanha as investigações. A companhia aérea afirmou em nota que o avião que caiu estava apto a voar e sem restrições. Olha, e ainda sobre esse assunto, hoje à tarde, eu conversei com o presidente da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, o doutor João Roberto Oba, e perguntei como é a sensação de estar dentro de um avião que está caindo. O que acontece com as pessoas? Será que elas sentem dor no momento da queda? Vamos ver a resposta. O avião teve uma queda de 4.000 metros em mais ou menos 1 minuto. 4.000 metros. E atingiu o solo numa velocidade aproximada de 600 quilômetros por hora. E essas pessoas, no decorrer da queda, já perderam a sua consciência. Então, já não tiveram problema de sentir dor. Quando atingiu o solo nessa velocidade, o impacto provocou lesões de múltiplas situações, que atingiram várias partes do corpo. Então, a gente determina isso como politraumatismo. Posteriormente, secundariamente, houve a explosão da aeronave devido a ter combustível e os corpos ficaram carbonizados. Então, a morte foi instantânea por politraumatismo e secundariamente por carbonização. Durante a queda, algumas partes dos passageiros perderam a consciência e no final a totalidade dos passageiros perderam a consciência a ponto de que quando o avião tocou o solo, já todos estavam sem consciência, inconscientes. Então, a dor talvez não apareceu durante a queda o desespero, mas no momento do toque ao solo, já todos estavam já inconscientes. Todos estavam sentados, enfim, no seu lugar. Nós não podemos utilizar esse meio de identificação, da localização da poltrona como meio de identificação. Por quê? Porque durante um voo, nós sabemos que não é raro as pessoas trocarem de lugar. Isso já está provado. Então, nós não utilizamos esse meio. Esse meio pode ser um indicativo, um indicativo de que a pessoa X estava sentada naquela poltrona, mas nós não utilizamos isso para fechar a identificação. A identificação tem outros critérios, que partimos da impressão digital, da coleta de material genético, das radiografias de arcada dentária, de outros aparelhos ortopédicos que porventura estavam usando, próteses, órteses. Então a gente utiliza esses meios como meio para poder chegar a um diagnóstico de certeza, mas não os assentos que as pessoas estavam no momento da queda. E veja a seguir, Ucrânia afirma ter tomado cidade russa. E ainda, em dificuldade financeira, atleta brasileira leilou a medalha olímpica, mas recebe ela de volta. Tudo isso você confere daqui a pouco.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Vamos agora com os destaques internacionais. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou nesta quarta-feira que a Mpox é mais uma vez uma emergência de saúde pública de importância internacional. A varíola dos macacos, como era então chamada a doença, recebeu o mais alto nível de alerta da Organização Mundial da Saúde, OMS. A decisão ocorre pouco mais de um ano após a OMS anunciar que a Mpox não era mais uma emergência de saúde internacional. Em maio de 2023, a organização decidiu rebaixar o status da doença por causa da diminuição global do número de casos. Agora, a preocupação é com a rápida propagação da Mpox numa variante nova, que vem acontecendo no continente africano, em especial na República Democrática do Congo, país que registrou até o momento quase 14 mil casos, incluindo 450 mortes, segundo o último relatório do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças. Segundo a OMS, fora da África, o surto continua com um baixo nível de transmissão. De acordo com o Ministério da Saúde, o risco para o Brasil é baixo. Atualmente, há 2 vacinas recomendadas pela OMS contra a enfermidade. No entanto, nenhuma delas está sendo usada no país. Especialistas sugerem a vacinação, principalmente em casos de contato com infectados, para evitar surtos. O governo da Ucrânia afirmou hoje ter tomado uma cidade no sul da Rússia. O governador da região, que faz fronteira entre os dois países, declarou o estado de emergência. A TV ucraniana transmitiu imagens com repórteres em Súdia, no sul da Rússia, região invadida pelas tropas de Volodymyr Zelensky há uma semana. Um dos vídeos mostra soldados retirando uma bandeira russa da parede. Os combates continuam intensos, segundo os relatos de ambos os lados. Os ucranianos lançaram um mega ataque com 117 drones durante a noite, todos derrubados de acordo com Moscou. Foram atacados pontos das vizinhas Kursk, Belgorod e Voronezh, além da bem mais distante Nizhny Novgorod. Pelos vídeos disponíveis na internet e informações da inteligência ucraniana vazadas à imprensa do país, os alvos primários eram 4 bases aéreas de onde saem aviões como os caças MiG-31K, que lançam mísseis hipersônicos contra a Ucrânia. Não há relatos ainda de danos. Em Kursk, os ucranianos disseram ter roubado um avião de ataque Su-34, modelo usado contra os invasores e suas bases na região vizinha de Sumy. Uma gravação mostrou também prisioneiros ucranianos sendo levados por russos. A defesa da região foi inicialmente confiada ao FSB, o serviço sucessor da KGB soviética, mas os deputados relataram que Putin indicou seu antigo guarda-costas, Alexei Djumin, hoje secretário do Conselho de Estado, para comandar a ação. Há sinais de que a Ucrânia está ampliando o escopo de sua operação. O presidente ucraniano diz que suas forças seguem avançando a despeito do contra-ataque de Putin na véspera. E hoje faz 3 anos que o regime do Talibã conquistou o poder no Afeganistão. O regime é marcado por uma ditadura rigorosa e violenta, principalmente contra as mulheres. Os talibãs celebraram o 3º aniversário do seu retorno ao poder no Afeganistão, com um desfile militar na antiga base americana de Bagram. Centenas de convidados compareceram à base, que fica a 50 quilômetros de Cabul. O desfile, de mais de 1 hora de duração, contou com helicópteros, caminhões, lançadores de foguetes e blindados de origem soviética, mas também com equipamentos americanos recuperados pelos talibãs após sua vitória relâmpago em 2021. Em um discurso ao público, o primeiro-ministro afegão Hassan Akhund defendeu a manutenção das políticas islamistas aplicadas até o momento, muito criticadas pela comunidade internacional. Em 15 de agosto de 2021, os talibãs entraram em Cabul, o que provocou a fuga do governo e o colapso da coalizão ocidental liderada pelos Estados Unidos, que havia expulsado o grupo do poder 20 anos antes. A vitória é celebrada um dia antes, seguindo o calendário afegão e persa.
Após o desfile em Bagram, as celebrações continuaram no estádio Ghazi, na capital Cabul, onde centenas de homens com capacetes e camisas brancas participaram em exibições de boxe e luta. Nenhuma mulher participa das celebrações e até mesmo as jornalistas foram proibidas de cobrir o aniversário. Os talibãs aplicam a lei islâmica de forma extremamente rigorosa. Em 3 anos de governo, o grupo restringiu severamente a liberdade das mulheres, que estão cada vez mais afastadas dos espaços públicos. Depois de 3 anos de administração talibã, o Afeganistão continua sendo um dos países mais pobres do mundo, com elevado índice de desemprego e uma grave crise humanitária. Nenhum país reconheceu o governo talibã devido às suas políticas contrárias às liberdades das mulheres, excluídas do mundo do trabalho e das salas de aula. E nós conversamos com um ex-militar do Afeganistão. Depois que o Talibã assumiu o poder, ele passou a ser perseguido e vive escondido. Ele contou detalhes da vida no país, mas sem mostrar o rosto. Ele contou ainda que foi torturado. Acompanhe. Eles me trataram mal, da tortura de Ganagon, socando meu rosto, acertando meu corpo com um bastão de tortura especial, acertando meus testículos, uma pancada no peito, um soco na virilha, apertaram meu corpo todo, minha mão doeu. Era um lugar muito difícil onde fui mantido. Eles me interrogaram sobre o porquê estava servindo no exército americano, por que eles lutaram contra nós. Eles disseram porque se juntou ao exército. Eles me mantiveram com eles por 1 semana. Não me deram comida e nem água. E a gente muda de assunto porque agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. As Olimpíadas já acabaram, mas uma história muito emocionante está sendo destaque na internet. Conta pra gente, Fernando. Uma história muito emocionante. Boa noite para você e a todos os nossos telespectadores. Nós estamos falando da boxeadora brasileira Adriana Araújo. Ela está com dificuldades financeiras e teve que leiloar a sua medalha de bronze que ela conquistou nas Olimpíadas de Londres em 2012. Vamos conferir. Adriana Araújo, primeira boxeadora brasileira a subir ao pódio das Olimpíadas, onde conquistou uma medalha de bronze nos Jogos de Londres em 2012, colocou sua medalha à venda em um leilão, mas recebeu o item de volta do comprador, um grande empresário. Ele tomou essa decisão após perceber as dificuldades financeiras da ex-atleta, que planejava usar o dinheiro da venda para montar um restaurante na Bahia, forma que encontrou para se sustentar após a aposentadoria dos rings. Mas o empresário não apenas devolveu a medalha, como também resolveu investir o dinheiro que seria utilizado para comprar o item, na estruturização de uma academia de boxe para a ex-atleta em São Paulo. A Adriana chegou a comparar que o sentimento de ter a medalha de volta foi como se a tivesse conquistado de novo, e também que vai usar a oportunidade da academia como uma forma de retribuição ao esporte que deu tanto a ela. Olha, e hoje nós também temos um grande confronto pela Copa Libertadores. Esse duelo, aliás, vem sendo bastante disputado nos últimos anos, não é mesmo, Fernando? Exatamente, Kleber. Botafogo e Palmeiras se enfrentam lá no Newton Santos pelas oitavas de final da Libertadores. E a última vez que as duas equipes se enfrentaram nesta competição foi há 50 anos atrás. Botafogo e Palmeiras voltam a cruzar caminhos pelo torneio continental após mais de 50 anos. A última vez que Palmeiras e Botafogo se enfrentaram na Copa Libertadores foi em 1973 na fase de grupos. E os cariocas têm vantagem, com 2 vitórias contra apenas uma dos paulistas. Ambos os times empataram na quantidade de pontos no final da fase de grupos e fizeram um terceiro jogo para desempate, onde o Glorioso levou a melhor. Agora as duas equipes se reencontram na competição em situações bem diferentes. Botafogo busca o seu primeiro título do torneio, enquanto o Palmeiras é um dos maiores campeões da Libertadores com 3 taças. E
2 delas conquistadas nos últimos 4 anos. Ambos os clubes protagonizaram a briga pelo título brasileiro em 2023, com o Alviverde saindo com o título. Agora o duelo dá mais um capítulo a essa rivalidade recente e bastante acirrada, dentro e fora de campo. Isso porque os dirigentes de ambos os times, John Textor e Leila Pereira, vêm se desentendendo publicamente desde o fim do ano passado, chegando até irem depor em CPIs no Senado. O jogo de ida deste duelo vai acontecer lá no Newton Santos, casa do Botafogo, no Rio de Janeiro, às 21h30. E o jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, dia 21, e será na casa do Palmeiras, o Allianz Parque, também às 21h30. As equipes precisam se provar após as eliminações na Copa do Brasil. Fernando, realmente são dois times que vêm despontando aí nos últimos campeonatos. Claro, o Palmeiras com mais sucesso, mas o Botafogo vem crescendo. E essa rivalidade também é fora de campo, como a gente viu aí nessa reportagem, né, Fernando? Exatamente, Kleber. Uma rivalidade dentro e fora de campo, como a gente viu. O Botafogo vem aí crescendo em todas as competições que disputam, Brasileirão e a Libertadores. Mas fora de campo a disputa também é acirrada, com a Leila Pereira e o John Textor trocando aí umas farpinhas fora dos gramados. Verdade, né, Fernando? Principalmente em relação à arbitragem. O norte-americano dirigente do Botafogo afirma que o Palmeiras tem sido favorecido e na contramão, né, no sentido oposto, a Leila nega e fica indignada com a falta de provas dessas acusações. Mas agora, em relação ao jogo de hoje, que é lá no Rio de Janeiro, ou seja, mando do Botafogo, queria saber o seu palpite. Olha, Kleber, como eu falei anteriormente, o Botafogo vem crescendo nas competições e essa disputa vem se acirrando cada vez mais entre o clube carioca e o clube paulista. Por mandar o jogo em casa, eu acredito que hoje vai ser o Botafogo vai ter triunfo sobre o Palmeiras e vai ganhar a partida. Você arrisca um placar? 1-0, um placar bem magro de 1-0 para o Botafogo. Vou te cobrar amanhã, então, para ver se você acertou. E para finalizar, Fernando, em relação, são 2 jogos. Hoje é o jogo de ida e depois tem o jogo de volta, que, claro, é em São Paulo. Na disputa geral, quem leva melhor? Palmeiras ou Botafogo? No jogo da volta será aqui em São Paulo, no Allianz Parque, onde o Palmeiras joga melhor. O Palmeiras sempre acaba aí revertendo muitos placares, como já vimos aí em campeonatos paulistas, por exemplo. Perdeu aí na última edição fora de casa e reverteu o placar lá no Allianz Parque. Então, no Allianz Parque, o Palmeiras leva melhor e se classifica, até mesmo por ter mais tradição que os cariocas na competição, Kleber. Verdade, Fernando, e é bom lembrar que o Palmeiras acaba de ser eliminado, né, da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Flamengo e agora tem foco no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Então, aumentou a importância da Libertadores. Eu agradeço demais aí a sua participação e amanhã você volta com mais notícias do esporte, né, Fernando? Exatamente, Kleber. Amanhã eu volto para a gente continuar atualizando as notícias do esporte. Muito obrigado, então. Até amanhã. Até amanhã. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a ficar agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.